Mas com sua dificuldade de aprendizagem, com o seu pai te batendo, gritando com você, te desafiando emocionalmente com o racismo que você passou, as diferentes lutas que você teve com valentões na vida inteira, qual foi o obstáculo mais difícil de ultrapassar até 15, 16 anos? O obstáculo mais difícil era eu mesmo. Comecei a perceber cada vez mais que todas aquelas pessoas tinham ido embora. O que me estava perseguindo era eu. Não consigo controlar meu pai. Não consigo controlar as pessoas me chamando de negro. Não consigo controlar todas essas coisas. Mas eram coisas que me puxavam para baixo. E então começou a se tornar minha realidade. Minha realidade foi o que eles fizeram. A conversa mais importante que você terá em sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. E minha conversa foi absolutamente horrível. E o que você dizia a si mesmo? Eu sou burro. Eu não sou ninguém. Quer dizer, meu pai era ótimo em jogos mentais. Um homem bêbado e inseguro fará com que todos ao seu redor se sintam um inferno. Porque ele não quer dar a eles nenhum poder. E é por isso que ele foi tão malvado com minha mãe, comigo e com meu irmão. Porque ele não queria que ninguém estivesse acima dele. Ele queria manter você embaixo. Então, quando você cresce com todas essas coisas, todo esse ódio, e não eram apenas as surras. Eu poderia aguentar as surras o dia todo, era uma tortura mental. Então, em ter idade, seus pais colocam você em um diálogo de confiança, ou você não é ninguém. Então, aquela voz na minha cabeça era, eu sou um perdedor. E então foi confirmado, quando cheguei à escola, e no terceiro ano, eu estava ficando para trás. Eles queriam me colocar em uma escola especial, você sabe, com crianças que não podem aprender. O que meu pai disse foi confirmado. Então isso se confirmou. Então comecei a trapacear. Comecei a perceber, sabe uma coisa? Estou tomando o caminho mais fácil novamente. E a partir daí, começou uma bola de neve. Agora as crianças me chamavam de negro. Mas não eram todas as crianças. O que acontece é que você começa a ter uma imagem de que todo mundo te odeia. Porque sua realidade se torna tão grande que você não consegue ver a imagem clara. Podem ter sido 3 ou 4 Exato. crianças, repetindo e Certo, repetindo. mas para mim era a cidade inteira, É. o mundo inteiro. O mundo me Exato. odeia. E foi aí que se tornou tóxico. E foi aí que eu me tornei o meu pior inimigo. Uau. Então foram essas Essas as foram as conversas. conversas. E quando você começou a perceber que essas conversas não estavam servindo na sua vida? Minha mãe estava se preparando para se casar. E esse cara entrou em nossas vidas. O nome dele era Wilmoth. Ele entrou em nossas vidas e, como sempre digo, sempre que minha vida estiver melhorando, Deus colocará outro desafio na minha frente. Ele foi assassinado. Meu Deus. E voltamos para o Brasil, então saímos desta cidade, desta pequena cidade no Brasil, e nos mudamos para Indianápolis, Indiana. Muitos mais pretos, muito mais cores diferentes. Não esteve em Nova York há algum tempo? Nasci em Buffalo, Nova York. Então eu fui de Buffalo para Indiana, e depois de Indiana para Indianápolis, Indiana. Em Indianápolis, Indiana, ele foi assassinado. Depois de Indianápolis, voltamos para o Brasil, e quando voltamos para o Brasil, foi aí que começou o racismo. Porque eu já tinha 16 anos. Quando estive no Brasil pela primeira vez, eu tinha 8 e 9 anos. E as crianças não ligavam. Eu era apenas uma criança. Parecia diferente, mas as crianças não se importavam. As crianças não sabem. Mas quando me mudei e voltei, então não era mais uma criança. Então, para todas as crianças com quem cresci, eu era diferente. Então, havia cerca de 5 crianças negras na minha escola. A realidade veio quando eu saí um dia e havia um grafite no meu carro, negro, nós vamos Oh, te meu matar. Deus. Lá no Brasil? Brasil. Em português? Não, desculpe, me enganei, foi no Brasil, Indiana. Ah, meu Deus, eu pensei Brasil, que você estava Indiana. falando do país Yeah. Brasil. Não. é. Sim, Brasil, Indiana. É a cidade Yeah. americana que se chama Brasil, Sim. ok. Então, eu estava no Brasil, Indiana, e a cerca de 10 minutos do Brasil, Indiana, há uma pequena cidade chamada Center Point, Indiana. E Center Point, Indiana era, na época, um grande centro para o KKK. Em 95, o clã marchou no desfile de 4 de julho. Não sei se há fotos, mas se não houver, há uma foto no livro, de 95, de cruzes sendo queimadas apenas a 10 minutos da minha casa. A 10 minutos da sua A casa. 10 minutos da minha casa. Uau. Então, quando você tem toda essa negatividade crescendo e você está trapaceando e seu pai bate em você, e então o noivo de sua mãe é morto, uma tragédia após tragédia após tragédia, e então você chega a isso.
E sua mãe trabalha em 3 empregos, ela não está em casa o dia todo. Ela nunca viu nenhuma das minhas notas, não sabia o quão mal eu estava indo na escola. Ela estava ganhando dinheiro e eu era o homem da casa. Mentindo, escapulindo, não indo à escola. Trapaça, roubo, tudo. Sim, claro, tudo que eu podia. Então, um dia eu saí da escola e vi: negro, nós vamos te matar, no meu carro. E fui procurar o diretor. Houve vários casos assim. Fui procurar o diretor, mas ele não conseguiu me dar nenhum conselho. E eu não queria contar para minha mãe. Ela já estava chateada com as surras do meu pai, ainda por cima o noivo dela foi morto. Então, eu não queria chateá-la. É, a última coisa Sim. que ela ia pensar, eu lidei com isso toda a Sim, minha vida. eu não queria incomodá-la com nada. Então, eu afastei tudo dela. Eu estava no Lava Jato tentando limpar aquilo tudo, estava indo para casa. 2 semanas depois, ela recebeu um bilhete da escola que dizia: seu filho vai reprovar, não vai se graduar. Ela disse: o que é isso? Eu tive que ser honesto com a minha mãe. Com todos os anos de decepção, de todo bullying, de tudo isso e tudo mais. E ela estava em uma situação tão ruim em sua vida que o melhor que ela pôde fazer foi dizer: quer saber, não importa, você vai reprovar. Você vai reprovar na escola. E eu pensei: meu Deus, ela estava em um lugar escuro. E eu estava num lugar escuro. Estávamos sozinhos, na mesma casa, mas vivendo vidas diferentes. E percebi naquele momento da minha vida que ela era uma ótima mãe, mas eu estava sozinho. E quando alguém não tem autoconfiança, qual Certo. resposta você daria? Ou seja, como ganhar mais confiança? Comece com você mesmo, cara. Você tem de começar a mergulhar naquelas coisas que te assustam. Você não ganha confiança indo para o lugar que faz você se sentir bem. Será uma falsa realidade. No momento em que a vida lhe apresenta esse desafio, tudo o que você quer é voltar ao que lhe deu confiança, a esse lugar feliz. Não. O que me deu confiança foi passar anos na mesa da cozinha tentando aprender a ler e escrever sozinho. Perceber que não consigo aprender como você, não consigo. Mas posso aprender. O que lhe dá confiança não é não ter medo, é superar o medo. Eu costumava gaguejar muito. Então agora, eu não sei quantas pessoas vão assistir isso. Você sabe o que me dá confiança? Não me importo mais se de repente começar a gaguejar perto de você. É isso que me dá confiança. É enfrentar essas coisas, superá-las. E talvez eu não supere todos os dias, mas enfrentá-las, de repente é como, quer saber, aqui está. Não é nessa zona de conforto, é na zona de desconforto, onde minha confiança está se construindo. É lá que está sendo construída. Mas as pessoas querem uma resposta mais fácil. Tem que haver uma maneira mais fácil. Não há. Desculpa. Eu procurei por ela toda a minha vida. Você enganou, mentiu. Eu menti, fiz tudo. E ainda me sentia vazio. Hoje em dia, treino muita gente, bilionários, que me ligam no telefone e dizem: cara, ainda falta alguma coisa. É porque eles fizeram algo em que eram bons. E eles tinham uma família linda, 2, 3 casas, carros, tudo. Eles têm tudo no mundo. Então, eles lhe perguntam: como você pode ser infeliz? Ando com uma mochila com todas as minhas coisas e sem carro. E eu vou como a pessoa mais feliz do mundo. Sem nada. Feliz pra caramba. É porque descobri toda a chave da vida. E não está nisso. Você tem que enfrentar a si mesmo. Muitas pessoas vivem 100 anos e morrem miseráveis, tendo tudo, porque nunca se examinaram. Eu chamo a minha vida de autópsia. Você nunca examina isto. Felicidade, paz, iluminação, tudo está aqui em cima. Está tudo aqui em cima. Se eu começar a falar assim, as pessoas dizem: eu não sei se é realmente assim, mas é verdade. É verdade. Está tudo aqui em cima. Você apenas tem que estar disposto a enfrentá-lo. Essa é a parte difícil. Qual sua maior insegurança hoje? Não quero ser arrogante, mas não tenho nenhuma. E quando foi a última vez que você teve? A última que eu tive, ainda era eu. Nós costumávamos viver num lugar com uma renda de $7 quando estava crescendo. Em Buffalo? Em Indiana. Tínhamos muito dinheiro em Buffalo.
E quando minha mãe deixou meu pai, ficamos sem nada por um período de tempo até que ela se reerguesse. E aquele lugar de $7 por mês costumava ser quem eu era. Eu não era ninguém, eu estava no esgoto, não tinha nada. E você sempre sente que não tem nada. Eu conquistei tanto. Fui um SEAL da Marinha, passei pela escola Ranger, passei pelo treinamento da seleção da Delta Force. Fiz tanto. Corri 320 quilômetros, recorde de pull-up e tudo. Aprendi a ler e escrever, fiquei muito inteligente e ainda pensava: ei, o que há de errado comigo? Foi só quando fiquei realmente doente, e falo sobre isso no último capítulo desse livro, e eu tinha cerca de 38 anos. Estou com 43 agora. Que minha vida ficou muito tranquila. Passei de correr 320 quilômetros em 35 horas para não conseguir sair da cama. Os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado comigo, mas mais uma vez, foi a melhor coisa que já me E aconteceu. por quê? Naquele momento em que toda a minha vida mudou, eu fui de um cara que malhava todos os dias para um cara que não conseguia sair da cama. Eles tiraram minha vida. A única coisa que me fazia continuar era o meu treinamento. E você não tinha mais Não isso. tinha nada. Tinha que sentar sozinho Sozinho. e não treinar. E foi isso que me mudou. E foi aí que percebi que não tinha tido tempo para pensar no que tinha feito na minha vida. Não tinha refletido ainda. Eu não tinha refletido. Eu tinha feito todas essas coisas, mas não havia linha de chegada. Eu ainda acredito nisso, mas é preciso ter tempo para refletir. Eu teria terminado a corrida da vida e não receberia a minha medalha. Eu Estava seguiria sempre em frente. pensando no próximo. Eu entraria no carro e ia embora. Nem pegava a medalha? Eu iria embora. Eu não me importaria. Não vou perder uma hora sentado para a cerimônia. Não. A maioria das É. pessoas permanece sentadas. É isso que elas gostam. Elas precisam da cerimônia, conseguir Validação. algo. Eu não fiz nada. Vamos. Era só o estou a começo. começar. Exato. Quando eu comecei a entender a vida que eu estava deixando, então, como eu volto para um lugar de $7 por mês a toda hora, então eu agora saio e cavo uma linha de fogo. Sou um bombeiro florestal. Eu não preciso. Eu sou um homem de 43 anos. Estou trabalhando com meninos de 27 anos. E sou um novato. Todo dia sou um novato, me sinto assim. Por que você faz isso? É para isso que eu faço, cara. Há uma história que te vou contar sobre o porquê que eu faço. Então, eu tenho uma vida boa. Agora, para mim, para onde eu me encontro na vida. Mas houve um incêndio no Colorado. E íamos cavar uma linha de fogo que estava 50%, tipo, na encosta de uma montanha, tentando conter o avanço do fogo. Estávamos a cavar esta linha de fogo de 35 centímetros, 45 centímetros de comprimento, 4.800 quilômetros de extensão, 12 nós para cavar. E este é o trabalho mais difícil. Ganho $12 por hora. Tudo bem, nada. Quando acaba de cavar, vai para a cama, dorme, levanta e cava cada vez mais. Isso foi Sério? durante 2 semanas. E o que você está cavando? É um buraco? Então, você está tentando chegar a um terreno mínimo, chegar à terra. Porque se esse fogo avançar, não pode queimar a terra. Então você remove os combustíveis. Então, você não está apenas cavando, você está cortando árvores, é um trabalho árduo. Mas a moral da história é que tenho 43 anos e não preciso fazer isso. É por Ganhando isso que eu faço grana. isso. Eu estou fazendo dinheiro. Eu tenho uma boa vida. Eu não preciso. Todo mundo se pergunta por que eu faço isso. Essa é a razão. Esse cara de 21 anos estava lá fora e queria um par de tênis de corrida. Um simples par de tênis. 60, 70, $100, eu quer que seja, sabe? Fácil para nós. Tênis de corrida. Ele olhou para a montanha, onde estávamos há dias, cavando esta linha de fogo e disse: eu levaria 5 ou 6 horas de trabalho para comprar esses sapatos. Então não vou comprá-los. É a perspectiva da vida. Essa perspectiva de vida ali, esse é o valor que a gente perde quando as coisas começam a ficar tão fáceis na vida. É a perspectiva que um jovem de 21 anos tem depois de olhar para aquela montanha, suas mãos, o número de horas jogando aquele Pulaski, aquela ferramenta de trabalho, quebrando aquele terreno, e depois cortando aquelas árvores e movendo-as, e tantas horas de trabalho. Ele olhou para os pés e disse: estes sapatos velhos servem. É essa perspectiva de vida que perdemos. E para a maioria das pessoas, essa história pode não significar nada. É essa história que eu sempre quero ter na minha vida. Você não pode perder a perspectiva de onde você veio na vida. É verdade, esse ano a gente estava na Guatemala. Foi esse ano ou ano passado?
Ano passado, a gente estava na Guatemala apoiando uma ONG chamada Pieces of Promise que constrói escolas para crianças que vivem na pobreza no mundo todo. E todo ano a gente faz uma viagem para ver se nossos esforços estão sendo sentidos e estão Uhum, sendo feitos. E esses são os lugares mais pobres na Guatemala, Laos e Gana. uhum. Lugares que não têm nada, não têm escolas, eles vivem em pequenas aldeias, em cabanas de terra. E a gente vai lá e constrói essas escolas. Na verdade, eles mesmos constroem as escolas, a gente financia a experiência e damos a eles a oportunidade de pegar aquilo no braço mesmo. Certo, E eu fico lá por alguns dias e eu vejo essas crianças muito felizes porque têm certo, um lápis, porque estão com seus familiares por perto certo. e eles vão, mostram as cabanas, estão felizes por terem uma comunidade. Então eu volto Uhum. pra cá, para os Estados Unidos, e eu passo por Beverly Yep, Hills e eu fico vendo essas mansões e eu é moro aqui isso. perto. Isso me dá uma perspectiva de que você não precisa ter todas essas coisas Não, para que você encontre paz, alegria, conexão e intimidade, todas essas coisas que a gente quer. Você não precisa dessas grandes não. mansões e morar nesse lugar legal. Sabe, eu gosto muito de morar aqui, mas a perspectiva é o que me mantém motivado para continuar fazendo coisas Exato. direito e aparecendo e continuar trabalhando muito duro no que eu Uhum, faço. E eu acho que você tá certo, a maioria de nós perde essa certo. perspectiva. Estamos tão longe da realidade. E a realidade é que, quando eu tinha 7 ou 8 anos, tudo que eu queria era um quarteirão com queijo de 99 centavos. Isso me deixava É, muito eu sei, as feliz. batatas fritas, É é. isso mesmo, cara. É isso mesmo. É, a questão é que muitos de nós fomos condicionados a. Ou alguns de nós crescemos com a riqueza, então a gente cresce com Certo. conforto e a gente está condicionado a achar que as coisas vêm de maneira muito fácil. Uhum. É E uma a gente vergonha. acaba ficando um pouco meio frustrados quando não É isso temos mesmo, imediatamente. rapidamente. É, Sim. eu falo sempre sobre a gratificação Uhum. tardia. Quanto mais tempo eu puder esperar pela gratificação, É isso mesmo. mais satisfeito eu vou ficar. Eu sou uma pessoa. Quando fiquei doente, tive que desistir desta corrida chamada Badwater. É, 217 Sim, quilômetros, né? através do Vale da Morte. Foi em 2014 quando fiquei muito, muito mal. Saí da corrida no quilômetro 50. Fui ao pronto-socorro e os médicos me disseram: não conseguimos encontrar isso ou aquilo, não sabemos o que há de errado com você. Quando eu entrei naquela cama, então essa é uma coisa louca sobre gratificação a longo prazo. Eu sou capaz de ver a raiva crescer descobrindo isso. Eu sentei lá e eu não conseguia correr 400 metros. Eu não conseguia sair da cama. O único pensamento em minha mente, uma vez que desisti da corrida, foi: vou voltar a Badwater um dia e vou correr. Vou vencer essa corrida. E não voltei desde então. Não voltei desde então. 2019, e não estou dizendo que vou ganhar. Só agora estou apto para voltar. Não corro uma corrida de 160 quilômetros desde 2014, porque estive doente. Mas agora, imagine a gratificação que terei quando chegar à linha de chegada dessa corrida. E se eu conseguir ganhar? Seria genial. Realmente Depois de legal? 4 ou 5 anos, seria Vai genial. saber. Depois de ter esse tipo de autodisciplina, de acordar todos os dias e ter esses contratempos em que não consigo nem correr 1,5 km, mas estou pensando em correr 215. Não consigo nem correr 1,5 km, mas estou pensando em correr 215 quilômetros. E com esse processo, adivinhe o que acontece. Mais cedo ou mais tarde, você pode correr 16 quilômetros. Quer dizer, pode levar um ano, mas dá a você cada vez mais esperança de que é possível. Eu estou no ponto agora onde, adivinhem, é ao virar da esquina. A maioria das pessoas naquela época e com essa mentalidade: não posso correr, acabou. Não. Só vai demorar um pouco mais. Você tem que transformar o negativo em positivo. Porque no final de tudo, se você puder apenas sentar e esperar, se você puder esperar 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, quando você chega a esse ponto em que você termina, esse é o sentimento por 12 anos. Levou 12 anos para você chegar lá. É isso que mantém movimento. É que você tem que sentir: estou fazendo isto por um segundo. Anos de dor. Por um segundo. Só um segundo. Pense sobre isso. Se cruzar a linha de chegada, está tudo acabado. Um segundo. Muitas pessoas fazem isso e percebem que não é bem aquilo que elas achavam. E depois ficam zangadas e chateadas e passam a seguinte porque nunca refletem sobre o que elas Não é o fizeram. segundo, são os 12 É. anos.
São os 12 anos que eu quero. Não é a corrida, são os 12 anos porque o faz. Não é a Não é o vitória, vencer. não é o lugar que você Não, chegou. não. Mas a maioria de nós está focada Isso. em eu tenho que ganhar isso, se eu não ganhar, eu vou ficar bravo. Eu alcançaria todos os meus objetivos esportivos por anos. E depois seria a pessoa mais raivosa do mundo. Exatamente. Tão irritado e frustrado e desagradável. Yep. Eu adiaria minha gratificação por anos para conseguir o que eu queria e Yep. isso também eu nunca entendi. Por anos. Ser perfeccionista é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Quando eu perdi aqueles 48 quilos em 2 meses e meio, ou o que foi preciso, esse foi o maior troféu de toda a minha vida. Eu não me importava se não me graduaria no treinamento dos SEALs. Eu não me importava. O que eu realizei nesse período de tempo é enorme. Não há treinador... É engraçado. Hoje falamos de resistência mental. É como o maior desejo. Quando eu cresci, era apenas aguente. Foi apenas faça acontecer. Você tinha que resolver. Chamava-se resolva, cara. E todos esses insights que ganhei ao longo do caminho, era disso que se tratava. Não era sobre os prêmios, não era sobre aquelas malditas medalhas, não era sobre nada disso. E é por isso que eu odeio falar sobre ser um SEAL, sabe? Histórias de missões e tudo mais, e as pessoas, por que você não quer falar sobre isso? Não me definiu. A jornada para chegar lá foi mais difícil do que passar por ela. Então, essa é a coisa com a vida, cara. É a jornada. O que faz de você quem você é. E em vez de se concentrar em ganhar ou não, seria Certo. o que eu ganhei nos últimos 12 anos. Certo. E Exato. então, quando você termina agora, em que você pensa? Quanto tempo você reflete sobre o esforço que custou você fazer essa corrida? Muito tempo. O quanto seria? Muito tempo. Semanas? Anos? Você anos. reflete? Eu reflito agora. Há momentos em que reflito sobre minha primeira corrida de 160 quilômetros. Ainda hoje. E vai me dar exatamente a mesma sensação. Porque o que fiz naquela primeira corrida, quando estava mal treinado, fiz com 4 dias de antecedência e eu não tinha corrido mais do que, acho que 30 quilômetros durante todo o ano. E fiz isso para arrecadar dinheiro para a First Foundation, para tentar entrar em Badwater. O que eu tinha que tirar de mim mesmo, nesse último, e foi daí que veio aquele livro, Viver com o SEAL. Jesse Itzler me viu nessa corrida. Ele estava correndo também. Sim, mas ele fez isso com uma equipe. E você fez sozinho. Eu fiz sozinho. Pois é. E é sobre isso que falo com as pessoas. Eu passei tanto tempo... As pessoas perguntam, por que você correu tanto? Você estava tentando entrar em forma? Não, as coisas que faço na vida. A maior parte da vida, você está sozinho. Você pode ter toda uma equipa de suporte ao seu redor, mas aqui em cima, você está sozinho. A maioria das coisas que faço, treino para esses momentos. Aquelas vezes em que eu estava no quilômetro 112, tinha mais 48 quilômetros a percorrer, tinha merda nas costas e urinava sangue na perna e tinha 48 quilômetros para percorrer. Não há muito que alguém possa fazer por você apenas torcendo. Quando você começa a mergulhar no porão da sua mente e usa todas essas táticas mentais para atravessar os últimos 48 quilômetros, quando você está na pior forma da sua vida e ninguém está vindo para salvá-lo, você supera isso? Eu não quero voltar lá. Quando terminei aquela corrida, deitei na banheira e minha ex-mulher me ajudou a subir as escadas. Estou deitado nesta banheira e a Coca-Cola sai de mim. Era como sujeira. Ela é enfermeira e está surtando. E ela colocou o chuveiro em cima de mim e eu estava olhando para ela e tudo o que eu queria fazer era ligar para o diretor da corrida em Badwater e dizer eu me classifiquei para a corrida. E ela estava pensando, temos de ir para o hospital. E ela ligou para a minha mãe tinha um médico amigo dela lá, e elas estavam pirando. E eu apenas disse, cala a boca. Estou na pior dor de toda a minha vida e ninguém vai entender isso. Ninguém. Quando você se aprofunda tanto em si mesmo, e todos esses sentimentos de dor que eu tinha, estava no maior sofrimento da minha vida. E alguns pensam, cara, você é louco. Você sabe? Quando você fez isso e descobriu tanto por si mesmo, e toda aquela dor e desconforto que eu tive naquela banheira, deitado, desmaiado, tudo, foi a confirmação do que eu tinha acabado de descobrir. Tinha acabado de descobrir o código. Descobri um código. Um código que muita gente não procura. E quero que seja conhecido. Esse sentimento, isso era uma confirmação, isso era como as notas de um cientista.
As notas estavam aqui. As notas eram todo esse sentimento. Era uma confirmação. E ninguém, na época, conseguia entender o que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha decifrado um código de potencial humano em mim mesmo. E eu estava sentado lá pensando, meu Deus, isso é incrível, o que acabei de fazer. Então, é aquele lugar tranquilo, é aquele lugar sozinho. São aquelas horas e anos e décadas sozinho. Nas garras da vida. Onde a vida te pega pela garganta e te sufoca e você fica ali sentado, quieto. Porque você está tentando entendê-lo. Você não entra em pânico, não desiste, não joga a toalha e diz a si mesmo uma maneira de contornar isso. E quando você descobre isso, quando a vida o prende em um vício e você pode descobri-lo, é quando você se supera. É quando você se supera. E então aquele momento, para mim, naquela banheira, não quero que ninguém me tire isso. Uau! Isso é louco, cara. Você tem algum medo hoje? Eu tenho muitos medos hoje em dia, mas é difícil para mim defini-los como medos. Não uso mais essa palavra. São quase mais como um desafio. Porque qualquer coisa que me faça sentir esse sentimento de medo vai ser superado, vai ser conquistado. Você vai fazer isso. É quase como se o medo fosse meu guia definitivo. Para onde devo ir? É o meu guia definitivo. E qual é então o maior desafio para você? O maior desafio para mim é continuar... Eu quero estar confortável. Quer estar confortável. Dormir numa cama boa, Eu sou um relaxar, ser humano normal. ficar de boa. Uhum. E a hora vai chegar. Há um tempo para todos se civilizarem. A pior coisa que acontece a um homem na vida é que ele se torna civilizado, ou uma mulher, qualquer um, porque você perde a fome de viver. Você acha que chegou, e uma vez que você tem a mentalidade de cheguei, esse é o meu maior medo, é chegar a esse ponto em que a vida me alcançou e eu tenho aquela sensação de cheguei. Agora sei que a minha vida, pelo que sei que é, acabou. Embora haja conforto e tudo mais, encontrei vida plena nos lugares mais desconfortáveis do mundo. Foram os Goggins que inventei. Porque David Goggins era fraco. Eu nunca quero me livrar de Goggins. O Goggins que eu criei, essa pessoa fraca que costumava ser, o cara que eu criei, aguenta qualquer coisa. Você não se quer livrar daquele cara, porque você percebe que aquele cara foi construído. Você não nasceu com isso. E é que, quando você fica confortável, Goggins começa a morrer. Começa a morrer. Aquela criatura da Lagoa Negra, que pode viver em um esgoto, pode comer ratos o dia todo, que não precisa de água, que não precisa de sol, que não precisa de nada. Pode viver, porque sabe que pode. Esse é um ser humano poderoso, que você não quer... Está em todos. É isso que é assustador. É isso que me incomoda, cara. É que todo mundo quer colocar esse maldito rótulo em mim. Eles esquecem os 3 primeiros capítulos do meu livro. Eles esquecem como isso começou. Muitas vezes é preciso que a esposa de alguém morra, ou algo assim, para que ele mude. Ou perto da morte. Exatamente. Não, nada disso. Eu queria descobrir. Existe mais nessa sensação horrível de se sentir um perdedor? Posso mudar isso? E uma vez que você perceba, eu tenho a habilidade, mas não através da sua mãe ou pai, ou através de uma escola especial, através de você. Você tem a capacidade de mudar isso. É isso que me deixa louco. Toda vez que as pessoas me dão esse título, eu sinto que elas se dão um livre passe para se aliviar, um cartão de saída e dizem, ele é louco, ele é especial, ele é único, é isso e aquilo. E com isso, eles apenas se salvaram eles mesmos. De não ter que fazer o trabalho. De não ter que fazer o trabalho. E é por isso que quero que as pessoas ouçam a minha história. Estou tentando tirar toda essa merda que eles querem colocar em mim. Estou tentando fazê-los sentir a dor, torná-la palpável, para que possam dizer, ele teve um caminho difícil a percorrer. Não havia nada especial sobre ele. Ele não era talentoso, ele não era dotado, ele não era nada. Não foi nada. E ele conseguiu. Quero que todos se sintam desconfortáveis ao meu redor. Ou seja, porque quero que eles voltem para casa e pensem em si mesmos.
Pense em você, cara, porque você está deixando muito na mesa para as possibilidades do que você pode ser. Dizem que as pessoas estão em 40% do seu potencial. Em que porcentagem você está? Gosto de dizer que vivo no percentil 90. Por vezes 99, 100% está morto. 100% está 99 às morto. vezes. 99 às vezes. A razão pela qual eu sei 99, porque nas primeiras 5 horas do meu dia, estou muito desconfortável. O que você faz? Em primeiro lugar, me levanto e as pessoas pensam que eu amo correr. Não é assim? E é por isso que você É faz. por isso que eu faço isso. E as pessoas não entendem essa mentalidade. Oh, você tem que amar, cara. Não. Correr mudou a minha vida, porque todas as manhãs eu sei que vou fazer isso. Se todas as manhãs você faz algo que não gosta, adivinha. Se eu corresse apenas 1 hora por um dia, um dia tem 24 horas, certo? Que percentagem é essa? O que é 1 hora de 24 horas? 4%? Uma pequena percentagem. Mas enfim, é por isso que sei que estou em um alto nível. Porque não querendo estar desconfortável, entro na masmorra todos os dias. Mal acordo. Saio da cama, começa. De Ao tênis, sair da correndo. Onde a maioria das pessoas perde a batalha pela manhã, quando você sai de sua bela casa, a guerra começa. Hoje começa antes de sair de casa. O telefone toca, as redes sociais estão ligadas, o mundo ataca você primeiro. Se você não controla o que pode para construir essa armadura, então de manhã o que eu faço é construir minha armadura. Eu venho do meu pai. Eu tenho o que ele tem. E eu não queria ser ele. Porque ele zoou de mim, porque ele bateu em mim, no meu irmão e na minha mãe. Vem de um lugar escuro. Um lugar inseguro, escuro. Porque ele se prostituía, vendia prostitutas, dirigia prostitutas por todas as coisas que ele fez. Um bom ser humano não precisa fazer isso. Um ser humano realizado não precisa derrubar ninguém. Tudo o que ele faz é querer construir você. Então, qualquer pessoa que você conhece, que te insulta, que te intimida, que te traumatiza, que faz você se sentir como se não estivesse de pé, está lidando com algo profundamente enraizado. Sim, você tem que ter um tom duro com algumas pessoas para ajudá-las. Há uma diferença. Você tem que ser duro. Eu sou duro com as pessoas, mas vem de um lugar bom. A maior lição que ele me ensinou foi como não ser. Então eu tive que consertar o que era. Porque as inseguranças fazem com que todos ao seu redor se sintam um inferno. E essa é a única coisa que eu não queria que ninguém se sentisse. Por isso eu não julgo ninguém. Montes de pessoas brancas me chamaram de negro. Montes de pessoas me machucaram. Eu não julgo ninguém. Porque eu sei de onde vem isso. Eu conheço você. Uma vez fui você. Então agora, onde eu estou, você tem um passe de saída grátis. Você tem que se ajudar. Você não me está intimidando, cara. Você tá bem. Eu estou bem. O que quer que eles atirem. Eu estou bem. Eu sei o que há de errado com você, porque uma vez eu fui você. Então, comecei a examinar as pessoas, a me examinar, a examinar minha escuridão, percebendo que não posso ser isso. Mas eu entendi olhando para ele e dizendo, Uau, eu essa é uma não posso lição ser isso. muito poderosa. A lição que ele te ensinou através da observação. Como você responde quando alguém te diz algo negativo ou te dá uma fechada no carro? Algo acontece na vida todos os dias e que pode perturbar você. Você reage, você responde, não faz nada, você dá um abraço, é carinhoso. Quer dizer, como é o O processo para você? processo costumava ser David Goggins irritado. Gritar, xingar, arrumar uma Esse briga. era o velho eu. É. O velho eu lutaria, faria qualquer coisa. Através desse processo da minha vida, quando você chegar a esse ponto em que eu estou, sim, ainda estarei no carro e direi à minha namorada, esse babaca, ou qualquer outra coisa. Mas agora eu sei que posso escalar um problema que não é realmente um problema. Agora eu sei que eu tenho um acelerador. E isso é através de autoexame. Isso é algo importante? Isso é algo que eu tenho que resolver com um compromisso de nível 3? Do tipo, vamos lutar? Ou é um compromisso de nível 2? Então agora você tem que ser maturo o suficiente. Eu sou muito grande em maturidade porque eu nunca fui maturo durante muitos anos. E com a idade e conhecimento, é preciso trazer maturidade.
Idade não significa que você é maturo. É voltar e dizer, ok, olhe, eu estou em um ponto da minha vida. O que é inteligente? Se eu fizer isso, posso ver o futuro. Posso ver que, se fizer isso, isso vai acontecer. Vou escalar esse problema. Justifica-se. Há algumas coisas que exigem que eu escale um problema. E é isso que eu faço agora. Eu levo através de um processo. Avalia. Sim. Passar por um programa de avaliação. Entendi, é poderoso.